quando você sentir raiva a partir de hoje, eu quero que você pense o seguinte: o que está acontecendo ao meu redor que está ultrapassando os meus limites e necessidades ao ponto de eu sentir raiva? Se eu sinto raiva de alguém que, que não fez apropriadamente, né, diretamente algo contra mim, o que da minha história e de quem eu sou, eu vejo naquela outra pessoa que me gera raiva. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Aceite a Sua Jornada. Eu sou a Natália Agostini, sou psicóloga e mais um monte de outras coisas. E quero conversar com você sobre esse livro aqui, A Virtude da Raiva. Eu li esse livro há muitos anos atrás, antes mesmo de eu ser mãe do Vicente, então deve fazer uns 6, 7 anos, por indicação da minha supervisora na clínica. É um livro que eu confesso que, fora a indicação dela, eu não tinha visto em um outro lugar. E ele traz a raiva de um ponto de vista diferente. Primeiro que ele traz o ponto de vista da raiva do neto do Gandhi. Então ele fala ali da história de convivência de 2 anos que ele teve com o avô durante a infância. E ele traz o quanto a raiva é motivadora e como o avô dele usava a raiva de uma forma pacífica para gerar movimentos, ações e transformar aquilo que precisava ser transformado. Então, tem uma frase aqui que eu gostaria de ler para você. Nós não precisamos ter vergonha da raiva. Ela é algo bonito e poderoso que nos leva a agir. Temos que nos envergonhar de exagerarmos a dose. Então, sem raiva não existe movimento. Para pensar na sua história, em situações onde você se deixou levar, onde você permitiu que te magoassem, que fossem injustos, ou até que ultrapassassem os seus limites. Pensa no que te fez agir. Provavelmente foi a raiva da injustiça. Porque quando a gente está muito triste, a gente se fecha e se retrai. Lembra lá do Divertidamente? Como é que é a tristeza? Ela é baixinha, azulzinha, fala pra dentro, quietinha. E como é que é a raiva? É claro que aqui a gente não tá falando da raiva do mesmo jeito que aparece lá no filme, né? Mas a raiva, ela é expansiva, ela fala, vai pra fora. É a raiva que leva à ação. Porém, na nossa sociedade, a gente é ensinado desde muito pequenininho que a gente tem que controlar e não sentir de preferência a raiva. Só que a raiva, ela faz parte das emoções básicas do ser humano. Não é sobre não sentir como uma escolha. É sobre sentir e entender por que você sente e como usar isso. Então, por que determinada pessoa me causa raiva? Porque determinado comportamento faz com que eu sinta raiva. E entender que essa emoção pode me levar para um outro lugar. Por exemplo, se eu acredito que eu vou mal na faculdade porque eu não sou inteligente o bastante e me entristeço, provavelmente eu já desisti dessa matéria e na próxima prova eu também não vou bem. Agora, se eu ficar com raiva da nota que aquela professora me deu e do quanto eu tirei naquela matéria, possivelmente eu vou usar essa raiva a meu favor. E vai fazer com que eu estude mais, me dedique mais e mude a minha nota na próxima prova. Raiva em terapia, eu costumo falar para as minhas pacientes, é a única coisa que vai tirá-las do lugar. Então, quando você sentir raiva a partir de hoje, eu quero que você pense o seguinte: o que está acontecendo ao meu redor que está ultrapassando os meus limites e necessidades ao ponto de eu sentir raiva? Se eu sinto raiva de alguém
que não fez apropriadamente, né, diretamente algo contra mim, o que da minha história e de quem eu sou, eu vejo naquela outra pessoa que me gera raiva. Como é que eu posso controlar a raiva que eu sinto e não transformá-la em uma ação violenta? Porque qual é a questão aqui, né? Como fala no livro, a gente deveria se envergonhar de exagerarmos na dose da raiva. Quando minha filhinha de 2 anos sente raiva, de 2 anos e meio, a Aurora, que é aquela fase dos 2 anos, quem passou sabe, é a fase ali da raiva. Eu explico para ela o que ela pode ou não fazer com a raiva. Então, sim, já aconteceu dela sentir raiva e querer bater no irmão. Eu falo, não, bater não pode. Nessa casa nós não batemos em ninguém. Agora, você tem o direito de gritar. Você pode gritar. Você tá com raiva? Pode gritar. E aí, às vezes ela grita, ela olha para cima e ela grita. Ela coloca aquela raiva para fora de algum jeito. Às vezes ela tá com raiva porque a gente não deixou ela comer, não percebi ali, sei lá, e piquei a banana dela do jeito errado. Quem é mãe vai me entender. E aí, o meu objetivo não é que ela jogue a banana no chão ou que ela faça alguma coisa de errado. Mas o meu objetivo é como é que a gente mostra para essa criança que a raiva dela é genuína, mas que tem conserto. E aí eu chego para ela, então eu cortei a banana, amassei a banana e ela não queria. Eu chego para ela com uma nova banana, peço para ela respirar e falo: "Como é que você quer comer? O que você quer fazer?" Ela muitas vezes senta um minutinho, fica em pé um minutinho, brava. Ela coloca a mãozinha na cintura assim, e ela fica brava. E aí vai passando. Se ela não me responde sobre a banana, eu vou chamar a atenção dela sobre uma outra coisa. E aí ela muda o foco e ela começa a falar sobre uma outra coisa. Agora, se eu insistisse que ela deveria comer aquela banana amassada daquele jeito, sendo que ela com 2 anos não consegue entender algumas coisas e não tem dentro de si autorregulação, eu só aumentaria esse sentimento dentro dela. E olha que interessante, a Aurora, de 2 anos, sente muito mais raiva do que o Vicente, de quase 6. Na mesma idade, o Vicente não sentia a mesma intensidade de raiva que a Aurora. Por outro lado, o Vicente dorme muito mais. A Aurora não tira tantos cochilos, ela dorme menos, ela corre mais, ela sobe. Imagina, ela faz coisas que o Vicente, com a idade dela, nunca fez, né? De escalar o portão, de subir nas coisas. O Vicente não. Qual é a emoção do Vicente predominante na hora de conflito? A tristeza. Então, quando algo não sai como ele gostaria, como por exemplo, ontem a irmã riscou de canetinha a caixa dele do Hot Wheels inteira, ele começa a chorar. Agora, se o Vicente tira da mão da Aurora alguma coisa que ela tá brincando, ela grita e fica brava. Então, a gente também precisa entender que cada pessoa, e aí tem gente que vai explicar isso com os temperamentos, tem gente que vai falar dos estilos de personalidade. Cada pessoa tem o seu jeito de ser e de se comunicar através das emoções. Isso é inato de cada um. É claro, a gente consegue mudar a forma de expressar e de lidar com aquilo. Eu, quando sinto raiva, fico quieta, porque senão eu explodo, eu vou brigar, pode ser que eu grite. Então, quando eu sinto raiva, eu fico quieta. E essa raiva, ela vai passar. Então, eu vou respirar fundo, eu vou analisar a situação. Demorou muito tempo para eu entender que no meu momento de raiva eu tinha o direito de não discutir. Ah, mas eu quero falar sobre isso com você agora. Mas eu sei como eu vou reagir se eu falar sobre isso agora. Então, eu me calo. Ou um determinado paciente que sempre briga no trânsito, né? Olha, você vai entrar, nada aconteceu, você vai entrar no seu carro e você vai embora, você vai esperar. Você não vai discutir o que aconteceu nesse momento. Isso vem através do autoconhecimento. Agora, a principal reflexão de hoje, meu principal objetivo hoje é que você entenda
porque é a raiva que vai te levar ao próximo passo, que vai mudar o teu comportamento, que vai gerar uma transformação. Assim como o fogo transforma, e não é à toa que lá no Divertidamente, né, a raiva é o fogo. É a raiva que faz com que você coloque limites nas suas relações, que você defina o que é bom para você ou não, e que você saia de situações que te machucam, como no relacionamento abusivo, por exemplo. Então, que a partir de agora, você, ao invés de tentar suprimir e esconder a raiva, consiga lidar com ela como como uma das suas ferramentas de autoconhecimento. Como eu sinto, por que eu sinto e o que eu posso fazer sobre isso. Como eu sinto, por que eu sinto e o que eu posso fazer sobre isso. E, se possível, leia esse livro, porque ele é fantástico. Então, de novo, para a gente terminar, eu quero ler a frase para você. Não precisamos ter vergonha da raiva. Ela é algo muito bonito e poderoso que nos leva a agir. Temos que nos envergonhar de exagerarmos a dose. Mahatma Gandhi. Muito obrigada por me ouvir até aqui. Se você quiser ouvir mais sobre os meus conteúdos, eu te espero no Instagram, psicóloga Natália Agostini. Comenta aqui nesse episódio o que você achou, se você já leu o livro, e eu te encontro no próximo episódio. Até lá!